Superman Entre a Foice e o Martelo é a mais nova animação da DC Comics que adapta a minissérie de mesmo nome escrita por Mark Millar. Situada em um universo alternativo onde a nave do Kal-El caiu na Ucrânia em vez de uma pequena cidade no Kansas, a obra é considerada uma das melhores histórias em quadrinhos do Homem de Aço. Mas será que a animação conseguiu ser tão boa quanto o material original? Shazukara! Antes de começar esse vídeo, é bom avisar que ele vai ter alguns spoilers tanto da animação quanto dos quadrinhos. Mas eu não vou fazer isso simplesmente para entregar a história para vocês, mas sim para justificar o meu ponto de vista diante de alguns fatos. Bom, logo de cara a gente percebe que essa animação, como várias das outras produções do universo animado DC Comics, não segue fielmente o que acontece nas HQs. E isso já se tornou basicamente uma tradição dentro das animações da DC. Em todas elas nós temos alterações até para que quem já leu as histórias em quadrinhos se surpreenda ao assistir o desenho. Assim, o filme começa com uma cena original que mostra a infância do jovem Somishka nos campos da Ucrânia pouco tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ao descobrir que ele tem superpoderes, sua melhor amiga Svetlana diz que ele tem que se entregar ao governo, já que a União Soviética pode usar o seu poder. E aqui, assim como acontece nos quadrinhos, a animação não entra num debate político de mostrar o socialismo como um movimento heróico, enquanto o capitalismo é mostrado como o grande vilão da história, ou vice-versa. É claro que o tempo todo nós vemos o confronto entre esses dois ideais, afinal de contas o contexto histórico da trama é o da Guerra Fria. Mas uma coisa que essa história faz muito bem é mostrar como os dois lados têm os seus méritos e têm suas falhas. Inclusive eu acho que o lado sombrio do socialismo, com a imposição do regime autoritário stalinista, os gulags, é muito mais escancarado na animação do que nas HQs. Enfim, a trama mostra pra gente como o Superman é utilizado como uma demonstração do poder socialista, enquanto nos Estados Unidos, Lex Luthor ao lado de sua esposa, Lois Lane, defendem que a liberdade capitalista é o melhor caminho para a humanidade seguir. E eu acho que esses foram dois dos personagens que mais sofreram alterações nessa adaptação. No desenho, a gente tem a impressão que o Lex é o herói da história. É claro que nós ainda temos alguns momentos sombrios, algumas situações em que ele coloca a sua arrogância acima da lógica, mas no geral, no final da história, parece que ele simplesmente estava reagindo às ações malignas do Superman, que era um grande vilão. Sendo que nos quadrinhos você não consegue perceber tão bem essa divisão entre certo e errado, entre bem e mal. Parece que os dois lados simplesmente estão lutando com tudo para defender aquilo em que eles acreditam. E no final das contas, nos quadrinhos, a gente percebe como o Lex está manipulando as situações, como ele manipula as jogadas, como ele está sempre antecipando os movimentos do Superman, e tudo é sempre um grande jogo para ele. O desenho até que tenta incorporar um pouco desse conceito, mas não consegue executar tão bem como a gente vê nos quadrinhos. Em contrapartida, a Lois é uma personagem muito melhor. Nos quadrinhos ela é basicamente a esposa do Lex Luthor e só. Aqui a gente tem muito mais da participação dela nos planos do marido, a gente tem uma personalidade mais forte, uma importância que ela exerce dentro do planeta diário que não é tão explícita assim, não é tão desenvolvida, mas a gente consegue perceber essa Lois Lane muito mais próxima da personagem que a gente já conhece do universo das animações da DC. Então eu gostei muito das mudanças que fizeram nela, e outra personagem que também mudou bastante foi a Mulher Maravilha. E eu não digo isso só na questão do romance, porque eu vi muita gente dizendo que o romance é o principal motivo da Mulher Maravilha tá na HQ Entre a Foice e o Martelo. E sim, eu também concordo que por mais que não seja escancarado, fica implícita a sensação de que a Diana sente algo a mais pelo Superman e que não é correspondido. Mas acima de tudo, a gente consegue sentir que a Mulher Maravilha tem uma admiração muito grande pelos ideais do Homem de Aço. E eu acho que isso é transcrito na animação de uma maneira que funciona muito melhor do que simplesmente dizer: ah, a Mulher Maravilha tá do lado do Superman porque ela é cegamente apaixonada por ele. O modo como as Amazonas no geral se posicionam dentro da animação é muito mais coerente com a história. Themyscira sempre foi uma nação que preferiu se manter distante do mundo dos homens, mas a Mulher Maravilha tenta funcionar como uma ponte para o estabelecimento da paz. A partir do momento que ela vê que nenhum dos lados quer que isso aconteça,
ela simplesmente se retira da equação. Esse comportamento é muito coerente com o modo como ela sempre foi apresentada ao longo dos anos, inclusive nas HQs, mas com isso, infelizmente, a gente perde um dos grandes momentos dos quadrinhos, que é o embate entre Superman e Amazonas e Lanternas Verdes e todos os vilões reunidos, que é aquela demonstração de poder do Homem de Aço, realmente para demonstrar como ele é uma força imparável. Mas eu não acho que isso prejudicou o desenho, porque a essência dos quadrinhos ainda tá lá. A animação de Superman Red Son pega os personagens, pega as tramas e adapta tudo isso dentro de uma história que tem os elementos da história original, mas que ainda assim consegue ser original por conta própria. Só que muitas dessas mudanças afastaram muito a história da mensagem do material fonte. Nos quadrinhos, a sensação é que o Superman é quase um fantoche. Ele é mais ingênuo, ele não consegue enxergar os problemas, as traições dentro do governo socialista, e é justamente a ação do Batman que representa esse ponto de virada para ele. É naquele momento que ele fala, não, eu preciso assumir as rédeas disso aqui, senão vai dar tudo errado. Na animação, essa revelação acontece bem mais cedo, quando ele descobre os gulags. Então, a partir desse momento, a presença do Batman no desenho é desnecessária. Eu amei o modo como o Batman é representado, as ações dele, as falas, o modo como ele se comporta, várias coisas foram transcritas direto dos quadrinhos pra animação. Mas o fato daquela subtrama de traição e da origem do Batman terem sido modificadas no desenho tornam a presença dele ali um mero fanservice. Como fã, eu adorei ver o Batman em ação, só que ele perdeu o peso que ele tinha na história original. Mas se você nunca leu as HQs, pra você vai ser só fantástico. Por falar das cenas de ação, esse é outro ponto fortíssimo da animação. O traço das animações da DC no geral sempre são muito competentes. Mas aqui eu acho que a fluidez é um dos grandes destaques do desenho. As cenas de luta, a gente tem algumas cenas que mesclam 2D com 3D que são sensacionais. O modo como os personagens foram retratados, os trajes deles, como eu falei, algumas cenas são recriadas fielmente. Então, visualmente, eu acho que é a animação mais impecável, mais polida que a gente já teve na DC Comics. A gente ainda não tem a versão dublada em português, mas o elenco de vozes originais também é muito competente. Não são os nomes mais tradicionais dos personagens, como o Kevin Conroy ou Jason O'Mara pro Batman, ou mesmo o Jerry O'Connell pro Superman. Mas a gente tem, por exemplo, Jason Isaacs na voz do protagonista, que foi o ator que interpretou Lucius Malfoy na saga Harry Potter, e apesar de ser britânico, tem alguns papéis soviéticos na carreira e essa vilania característica, que são características que ajudam a construir muito essa versão do personagem. E eu acho que isso é algo que a gente precisa ter em mente. Superman, Entre a Foice e o Martelo, é uma história aclamada por ser uma Elseworlds. HQs que mostravam versões alternativas de personagens consagrados da DC Comics em situações completamente inusitadas. Então, por mais que a animação não siga exatamente todos os eventos dos quadrinhos, várias das mudanças que nós tivemos no desenho são extremamente favoráveis para a história. Elas enriquecem a trama e tomam a liberdade que originalmente as HQs também tomaram. Então, ser diferente não quer dizer que é ruim. Depende da sua expectativa. Eu entendo a frustração de muita gente com as alterações, assim como foi com a Piada Mortal, com Batman Silêncio, mas as mudanças nessa animação não atrapalham a coerência do enredo. Não é como se as mudanças destruíssem a trama. Elas alteram o que existe nos quadrinhos, mas tudo o que é construído dentro do desenho faz sentido. A única coisa que eu também senti muita falta foi o final. E aí é uma questão completamente pessoal, porque por mais que eu tenha comentado aqui várias vezes que Entre a Foice e o Martelo é uma HQ aclamada, o seu final é muito controverso. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu sou do grupo que ama. Eu acho que é algo inovador e que muda completamente a visão que a gente tinha da história de origem do Superman. Mas faz isso de uma maneira coerente. É um final que enriquece uma história que já é muito boa, mas deixa ela épica. Só que
que tem muita gente que acha que o Mark Millar sofre do mesmo mal do Stephen King. É um cara que sabe construir muito bem as suas histórias, mas não sabe finalizar elas. E é bem provável que o pessoal da animação resolveu deixar esse final de fora justamente para evitar essa controvérsia. E isso que eu tô comentando é o epílogo da obra, basicamente o que podia ser mostrado como uma cena pós-créditos. Eu até gostei do final da animação, mas a gente presenciar a história do Lex Luthor e tudo o que aconteceu depois do conflito entre Estados Unidos e União Soviética nos quadrinhos é a grande lição da história original. Ela mostra como a mente humana, como a genialidade de um indivíduo comum pode superar um problema de outro mundo, uma força indestrutível. E isso sem tomar nenhum lado. Como eu falei, a HQ não fica dizendo o que é certo e o que é errado, ela simplesmente narra os acontecimentos da maneira como eles decorreram. Então, a animação Superman Red Son é muito competente. Ela é divertida, ela tem um ritmo muito bom, não parece longa demais, nem curta demais, então no que se propõe como entretenimento, é perfeita. Mas ela não consegue transmitir a mesma mensagem e as mesmas lições que o quadrinho do Mark Millar consegue. Entre a Foice e o Martelo é uma daquelas leituras que você termina, fecha a capa e pensa: uou, o que foi que eu acabei de ler? E a animação não carrega esse mesmo sentimento, que foi o sentimento que eu tive assistindo, por exemplo, A Morte do Superman. Mas ainda assim, fica a dica aí de uma grande animação da DC Comics que poderia ter sido perfeita se tivesse tido um pouquinho mais de coragem para ousar. Mas enfim, essa foi a minha impressão de Superman Red Son. Comenta aí embaixo o que você achou da animação e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no meu Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.